Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadila Luz, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos Futebol Clube. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Paulo Henrique Ganso. Será que volta para o Santos ou não? E temos uma atualização importante envolvendo o Fluminense nessa negociação, né? O Ganso pertence ao Fluminense, os direitos econômicos são do Fluminense, então a gente vai comentar sobre isso. Vou deixar também a minha opinião em relação ao Ganso, alguns questionamentos, e vocês também podem participar aqui nos comentários, que é sempre um prazer, né? Essa troca de opiniões entre eu que estou fazendo o vídeo e vocês que estão assistindo. Bom, vamos começar então com a matéria do Globoesporte.com, né? O Globo Esporte que deu no final de semana essa negociação, esse interesse do Santos e do Ganso, né, desse retorno, e eles dizem o seguinte agora com essa nova atualização referente ao Fluminense. Santos vê dificuldades para tirar Ganso do Fluminense, né? Vamos entender quais são essas dificuldades, esses motivos. A semana promete ser agitada na Vila Belmiro. O Santos espera ter uma definição sobre as negociações com o meia Paulo Henrique Ganso nos próximos dias. O principal empecilho no momento é um acordo com o Fluminense. Ganso tem contrato com o Tricolor até o fim de 2023. Em crise financeira, o Santos quer contratar o meia por empréstimo, pagando parte dos salários. No Tricolor, o jogador não tem sido utilizado e vê com bons olhos a transferência, mas sabe que não é um processo simples. O que também pesa para Ganso querer jogar no Santos novamente é Fernando Diniz, que foi, né, com o próprio Fernando, que ele teve o melhor momento no Fluminense, jogando 47 vezes, né? Depois disso, o Ganso começou a ser reserva, enfim. Hoje, a gente pode até considerar que o Ganso é praticamente terceiro reserva do Fluminense, o Nenê é titular. Bom, o que a gente pode falar em relação a essa proposta do Santos para ter o Ganso como empréstimo? É aquele molde que a gente sempre vem falando, né? O Santos não quer colocar dinheiro na negociação, quer apenas que o jogador venha emprestado ou que o atleta já possa assinar um pré-contrato, né? Esteja sem clube, enfim. E o Santos, nessa negociação em específico, quer pagar partes do salário do Ganso. Ou seja, pagaria um valor e o restante seriam pagos pelo Fluminense. Porém, o Fluminense não gosta da ideia, né? O Fluminense entende que se o Santos quer contar com o Ganso, o Santos tem que pagar o salário de forma integral. Só que o Santos tem um limite até onde quer chegar em relação a pagamento, né, de salário com jogadores. Então, isso aí que estaria pegando para um possível retorno do Ganso. Seria interessante para o Santos se o Ganso voltasse bem e fosse importante ali no meio campo, ok, seria interessante. Seria para o Ganso interessante? Também, porque ele não está jogando o Fluminense e tem contrato até 2023. Seria interessante para o Fluminense? Seria interessante, né, se fixasse um valor ao final do empréstimo, como o Santos fez com o Atlético Goianiense, né? O Moraes, por exemplo, que o Santos está fechando a contratação, vem por empréstimo, ao terminar o empréstimo, tem o valor de compra fixado, se o Santos quiser exercer, ok, se não, vida que segue. Poderia o Fluminense também fazer a mesma coisa, né? Tem um contrato até 2023 com o Ganso. Então, seria interessante, né, colocar o jogador em uma vitrine, colocar o jogador para jogar, para aparecer, ou para vender para o Santos, ou depois para outro clube, enfim, né? Mas seria interessante esse cenário se nós tivéssemos uma certeza que o Ganso chegaria ao Santos e jogaria bem, que não é uma certeza que nós temos, principalmente com o histórico do Ganso. Se a gente for lembrar, o grande momento do Ganso foi vestindo a camisa do Santos, né? Ele sai do Santos em 2012, saiu muito mal, né, pela porta dos fundos, foi muito hostilizado na volta dele na Vila Belmiro com o São Paulo, jogaram moeda, né, xingaram bastante o Ganso, porque não foi uma saída bacana, né? Ele forçou uma saída para um rival. Né? Então, isso a torcida não engoliu bem. Então, isso também já é um ponto que a torcida do Santos eu vejo que está muito dividida, principalmente por conta dessa saída dele para o São Paulo. Só que além da questão da saída dele para o São Paulo, também tem a questão técnica. Eu pergunto para você, qual que é o grande momento do Ganso quando ele sai do Santos? Foi no São Paulo. Ele teve bons momentos no São Paulo, mas longe de ser aquele Ganso que encantou, né, os santistas, o futebol brasileiro, quando ele jogava com o Neymar aqui.
né, em 2010, 2011, até mesmo em 2012. Longe, longe. Mas ele, até que em algum momento no São Paulo, ele foi útil. Aí depois, ele foi vendido ao Sevilha. No Sevilha, também não deixou saudades, vamos utilizar isso, né? Chegou o Sampaoli, aí que ele perdeu de vez espaço no Sevilha, inclusive brigou com o Sampaoli, né? Depois sempre dava algumas cutucadas no Sampaoli, enfim, não deixou saudades. E também no Amiens, né, da França, um clube pequeno, também não deixou saudades, voltou para o Fluminense, voltou para o Brasil, né, voltou para o Fluminense, e no Fluminense o melhor momento foi exatamente com o Fernando Diniz, onde ele jogou, né, 47 vezes, mas foi em um time do Fluminense que brigou para não cair, brigou para não ser rebaixado. Se eu não me engano, o Fluminense, à época, ficou em 14º no Campeonato Brasileiro, né, brigando ali em alguns momentos para não ser rebaixado. Então, esse foi o Ganso, que foi o melhor momento dele no Fluminense. Aí você pode falar, Nájila, mas né, só um jogador não resolve, também tem que ver como que era o time do Fluminense à época. Beleza, concordo também. Né? Um jogador só não faz milagre, mas querendo ou não, tá no currículo do Ganso essa passagem que ele teve para o Fluminense. Agora, trazendo para o Santos hoje, aonde ele poderia jogar? Qual jogador teria que sair no meio-campo para entrar o Ganso? Temos, na minha opinião, uma vaga em aberto, que é a vaga que o Sandri deixou. Só que a característica do Ganso não permite para ele jogar nessa vaga, né? Que é onde o Giamota, inclusive, vem jogando. Ou seja, ele se encaixaria, em tese, na vaga do Pirani, que acabou de renovar com o Santos, tem 19 anos e tem tudo para ser um jogador em ascensão, né, para ser útil ao Santos, até mesmo visando, né, tecnicamente, ajudar o Santos em campo, até mesmo com uma possível venda. Ele indo muito bem, o Santos pode ganhar ainda mais com uma possível venda do Pirani futuramente. Ou seja, uma chegada do Ganso pode atrapalhar esse período de ascensão de outros meninos, né, que a gente está falando aqui. Então, eu não sei até que ponto uma vinda do Ganso seria interessante. Eu entendo também a questão de elenco, que é importante o Santos ter elenco, mas não sei até que ponto essa vinda do Ganso pode ser interessante ou não, tecnicamente, sinceramente. Ele é melhor que o Giamota? Ele é melhor que o Pirani? A opinião de vocês. Ele se encaixaria jogando onde o Giamota joga hoje? Né? Ele conseguiria ser um meio-campista que ajuda na marcação? Ainda mais se a gente também pensar num time. Vamos tirar o Pirani, tá? Ganso e Sanches, caso o Sanches renove. São dois jogadores com um poderio de marcação que ajudariam o Alisson ou não? Então, tudo isso a gente também tem que pensar a forma de construção do elenco. Né? Eu, sinceramente, fico com o pé atrás nesse retorno do Ganso. Não sei até que ponto ele poderia ajudar o Santos. Talvez seja interessante o Santos continuar fazendo esse trabalho que está fazendo, focar em jogadores mais jovens, né, do interior do estado, não só de São Paulo, mas também de outros estados. Né? Então, para se reforçar de uma forma mais criativa. Né? Nós, santistas, temos uma memória afetiva, sim, com o time de 2010, o time de 2011, o time de 2012 também, né, que ganhou Paulista, ganhou Recopa. Temos, foi semifinalista da Libertadores? Temos. Só que a gente também precisa separar as coisas. O Ganso hoje tem 31 anos e, tirando o Santos, a melhor passagem que ele teve por clubes recentemente foi no São Paulo. Olha quanto tempo que nós não vemos um Ganso sendo protagonista, né, ajudando um time na parte de cima da tabela. A gente viu um Ganso sendo, entre aspas, protagonista num Fluminense que brigou para não cair. Né? E quando o Fernando Diniz sai do Fluminense, ele perde espaço, vira o segundo, terceiro reserva do time carioca. Então, fica aí essa minha questão em relação ao Ganso voltar ao Santos e até que ponto ele pode ajudar ou não. Essa questão do salário também, né, de o Santos não querer abrir mão e pagar de forma integral, é uma coisa também que a gente precisa levar em consideração, a questão financeira. O Santos também não pode fazer loucuras, então a gente vai acompanhando. Vamos ver o que vai acontecer entre Santos, Ganso e Fluminense.
Se o Fluminense entender que é viável liberar o Ganso, aí provavelmente o negócio vai acontecer, porque o Ganso já deixou claro, né, a vontade de voltar a atuar com o Fernando Diniz. Fernando Diniz também sempre elogiou bastante o Ganso. Então, se o Fluminense der o ok, aí provavelmente teremos um acerto entre essas três partes. Mas vamos ver o que vai acontecer. Qualquer atualização a gente volta aqui, mas a atualização de momento é essa, né? O Fluminense inicialmente não teria gostado da proposta de ter ainda que rachar o salário do Ganso para que ele viesse aqui por empréstimo. Então, vamos aguardar mais atualizações, a gente traz aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e também me siga lá nas redes sociais, @NadilaLuz, no Twitter e no Instagram, que a gente fala bastante de Santos Futebol Clube. E assista o último vídeo, né, onde nós falamos do Moraes, que é o novo reforço do Santos, lateral esquerdo de 23 anos. Falei também sobre algumas características do Moraes, então um vídeo bastante interessante. Último vídeo aqui do canal. Então, depois que terminar de assistir esse, já assiste sobre o Moraes. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.